Olá amigos, bom dia. Sexta-feira, 19 de janeiro de 2021. Hoje é uma notícia desagradável que eu queria comentar. Na verdade aconteceu no dia 15 o fato, que foi a perca do Dr. Anthony Wong, na verdade. Dr. Anthony Wong. Dr. Anthony Wong é um médico pediatra, toxicologista, de origem asiática, e desde a sua origem já se caracteriza por ser um conservador desde raiz, uma vez os seus antepassados vieram para cá já fugindo das ações nefastas do comunismo, perseguições. E aqui Dr. Anthony Wong adotou o Brasil como a sua terra natal e sua família se realizou profissionalmente aqui, em especial na área de saúde, engenharia. E enquanto médico, ele era médico pediatra e toxicologista, Ele era atualmente professor, professor médico da USP e médico-chefe do Centro de Assistência de Toxicológico do Instituto da Criança e do Adolescente, Ele também era embaixador, do Instituto Trata Brasil e morreu no Hospital Santa Maggiore, de parada cardiorrespiratória, O Dr. Anthony Wong sempre foi uma referência para os conservadores do Brasil, porque ele era um dos poucos médicos, ou talvez um grande expoente que assumia os seus posicionamentos contra o lockdown, contra o isolamento horizontal, e sempre nas suas declarações fortes, mas respaldadas, fundamentadas cientificamente. Isso, obviamente, gera muitos contraditórios e muitas contestações por parte, inclusive, de médicos, de institutos, que são mais alinhados à esquerda e deixam em segundo plano a cientificidade, não é verdade? A medicina. Então, o Dr. Anthony Wong, ele sempre esteve presente ali no Pingo nos Is, na Jovem Pan, em emissoras de televisão, Quando ele foi uma das poucas vezes na Globo, a última vez que eu vi ele na Globo, ou a única vez, logo no início da pandemia, que a Globo convocou por ser um médico renomado e ter respaldo, propriedade para falar sobre a temática. O Dr. Anthony Wong foi cortado assim, como foi cortado mais recentemente, o governador da Amazonas, quando foi falar na Globo e começou a falar bem do Bolsonaro. O Dr. Anthony Wong, na época, ele foi falar, ele começou já expressando suas preocupações com lockdown, com isolamento horizontal, e aí a Globo, travou, perdemos o sinal, enfim, vocês já sabem, a estratégia nefasta que a Globo faz com aqueles, seja médicos, seja quem for, que se manifeste contra os seus interesses. Que possivelmente não recuperáveis, como suicídio, como violência. Nós sabemos que nesses últimos dias houve aumento da violência contra mulheres e entre as pessoas também. Tá certo, então, doutor. Nós temos que aprender a gente não vai mais conseguir continuar com essa entrevista. O doutor não está conseguindo nos ouvir. A Globo, ela é comprometida e ela boicotava pessoas assim como o Dr. Anthony Wong, assim como boicota a doutora Lizy Yamaguchi, também asiática, de origem asiática, e outros doutores mais, aquela médica da Bahia que pediu hidroxicloroquina ao Bolsonaro e foi demitida por isso. Então, assim, a Globo boicota todo esse pessoal aí que fala a verdade sobre a pandemia. Então, dentre as declarações polêmicas do Dr. Anthony Wong, ele falou, por exemplo, o mundo vive, abre aspas, Dr. Anthony Wong, o mundo vive pandemia de fake, na verdade, é aquilo que nós conservadores defendemos, na verdade. Defendia o isolamento vertical e falava sobre a ineficácia do lockdown. Então, eu assisti várias entrevistas do Dr. Anthony Wong na Jovem Pan, no Pingo nos Is, que, de parabéns, aquele povo ali tem dado um espaço para a outra retórica, o outro lado da história, na verdade, porque nós vivemos uma ditadura das comunicações em que só prevalece
um lado da história, então o outro não se mostra, né? Boicotaram mais recentemente aí o Donald Trump, aqui o Facebook vem boicotando o Twitter, todos os conservadores, os canais e por aí vai. Então o Dr. Antônio Wang era uma pessoa que merece todo o nosso respeito, né? Sua família, toda a nossa solidariedade do Pernambuco conservador e de todos os conservadores do Brasil inteiro. É uma pena que a morte do Dr. Antônio Wang não tenha sido tão divulgada, inclusive pelos meios de comunicações em massa, porque desses já eram esperados, não é? Uma vez o Dr. Antônio Wang não tinha espaço neles, como várias emissoras de TV, mas que existe no Brasil uma geração, e nós acreditamos que seja a maioria dos brasileiros são conservadores, embora não tenham espaço nos meios de comunicação, e todos nós com certeza sentimos a sua perda. Lamentamos muito profundamente, expressamos aqui os nossos sentimentos aos familiares e amigos. O Dr. Antônio Wang trouxe uma belíssima contribuição, não é? Os seus vídeos ficaram registrados, portanto, a sua história, o seu legado servirá, né, de referência, assim como o Dr. Enéas, né, no passado. Então, o Dr. Antônio Wang foi um homem que deixou seu nome na história, deixou um grande legado, seja na ciência, seja na contribuição política, né, porque, querendo ou não, a sua verdade dentro da ciência trazia um grande impacto politicamente, porque ia de contra ao sistema, né, que insiste em propagar a ideia do lockdown, do isolamento horizontal, da vacinação em massa, que as últimas entrevistas dele sobre a vacina, ele deu assim um show de informação, deu uma aula para todos nós, deu uma aula, inclusive para os estudantes de medicina, sempre ali no Pingo nos Is, na Jovem Pan, com Augusto Nunes, com aquela turma ali, né, que tem todo o nosso respeito, né, porque são dos canais aí nas redes sociais que nós, conservadores em geral, assistem, só vê o número de visualização. E deixa aí uma pergunta, né, a forma, porque o Dr. Antônio Wang, a última vez que nós o assistimos, ele estava muito bem, e não deixa de ficar um grande sinal de interrogação a circunstância da sua morte, embora tenha sido lá registrado uma parada cardiorrespiratória, mas fica um questionamento: o que levou a essa parada cardiorrespiratória? Temos sim que questionar, não temos que aceitar assim facilmente, não é, a perda deste homem, deste grande homem, porque nós sabemos que pessoas desaparecem na China. Por exemplo, mais recentemente desapareceu misteriosamente o dono do Alibaba, né? Como um homem rico, milionário, bilionário, né, como dono do Alibaba, pode desaparecer da face da terra, não é verdade? Não desapareceram, talvez suicidaram ele. Então, o Dr. Antônio Wang, eu posso dizer que entrou nessa lista de desaparecimento, né? Embora ele foi sepultado por seus familiares, né? Mas no sentido de que ele era um homem que batia de frente com o sistema, né? E era um grande obstáculo, né? Por exemplo, ao Instituto Butantan, que junto com Dória, junto com toda essa turma aí do Fica em Casa, que querem fazer essa vacinação em massa, o Dr. Antônio Wang era contra, se manifestava contra e fundamentava, né? Ele sempre fundamentava aquilo que dizia. Então a sua história já justificava as suas afirmações, né? Porque aquela história, quando o mentiroso fala algo, aliás, quando o mentiroso fala uma verdade, ninguém acredita. Mas quando uma pessoa está sempre pautado na verdade, ele fala uma verdade, todos aceitam como verdade, né? E se ele falar uma mentira um dia, as pessoas vão aceitar como uma verdade, né? Mas Dr. Antônio Wang é aquele homem que se destacou por fundamentar aquilo que ele dizia, pela sua história na ciência, na medicina, e nos trouxe muita alegria, grandes contribuições, e esperamos que os familiares busquem um pouco mais, não aceitem fácil, simplesmente foi uma parada cardiorrespiratória, né?
acontecimentos podem levar à parada cardiorrespiratória, não é verdade? Porque o laudo tem que vir o motivo lá da morte, quando se faz, não é, a autópsia. Portanto, o que levou a esta circunstância, eu penso que os familiares deveriam buscar um pouco mais, né, as circunstâncias que isso aconteceu. Porque até o último momento ele estava gozando de saúde, né, dando entrevista, e de repente acontece um fato assim, isolado, e o homem desaparece, morre. Então é muito triste, é lamentável, e eu acredito, deixo aqui até um conselho para as pessoas que confrontam com o sistema, né? As pessoas renomadas, as pessoas que têm vozes, né? Que era o caso do Dr. Antônio Ong, que é o caso da doutora Nise Yamaguchi, não é? Cuidem também da sua segurança, não é? Essas pessoas, muitas vezes, elas são especialistas na sua área, não é? As suas contribuições trazem um grande impacto na vida política, econômica, e muitas vezes mexem com interesses, né? Interesses escusos. Dr. Antônio Ong uma vez falou numa entrevista que a jornalista perguntou para ele, né, durante a entrevista, foi na Jovem Pan, perguntou por que a OMS não tomava ação no sentido desses tratamentos preventivos que demonstravam tanta eficácia, como o caso da hidroxicloroquina e por aí vai, mais ou menos por aí. E o Dr. Antônio Ong, ele pausou e depois respondeu: eu também não sei. Depois ele complementou dizendo: há muito dinheiro envolvido nisso, entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, eu falando, simples mortal, ou qualquer outra pessoa comum, isso não vai causar nenhuma influência, de repente, não causa nenhum impacto. Portanto, alguém da área de medicina, renomado, não é verdade? Ninguém mais do que embaixador do Instituto Trata Brasil, né? Ele, com certeza, as suas palavras têm um grande peso e vai contra, por exemplo, o interesse da OMS, né? Vai contra o interesse do Instituto Butantan, do Dória, de todos os governadores que estão insistindo em manter o pessoal cativo em suas casas, né? Só a reflexão aí para vocês mais conservadores, dos grupos conservadores, né? Buscarem mais informações, de repente, né? E elucidarem melhor este caso, né? Este fato pode ter sido uma morte comum, uma morte natural, mas no momento político que nós vivemos, não podemos não aceitar nada assim à primeira vista, né? Tudo deve ser questionado. Não é à toa que tem canais aí conservadores com o nome Questione-se ou Questiona e por aí vai, né? E de grande sucesso. Porque nós vivemos um momento de questionamento. Não podemos aceitar nada à primeira vista, nada fácil. Ok, pessoal? Então, que Deus abençoe todos vocês, em especial os familiares do Dr. Antônio Ong, pela sua história de vida, pela sua grande contribuição ao Brasil na saúde pública, né? Ao Instituto da Criança e do Adolescente, que ele atuava, né? Ao Instituto Trata Brasil, e todas as crianças que foram tratadas também, que ele era médico pediatra, todas as pessoas que foram dependentes químicas, que foram tratadas também pelo Dr. Ong, com certeza apresenta seus pesares aos familiares e amigos. Valeu, pessoal. Um abração a todos. Deus abençoe. Eu até fiz uma declaração polêmica que nenhuma vacina fez o estudo pré-clínico. Eu reitero isso. Saiu nos jornais que era falso. O senhor foi rebatido, gente, pessoal rebateu. Eu vou rebatendo isso mesmo. Eu vou rebater agora em público. Por que não? Porque se você fizer uma coisa, tem que fazer bem feita, pré-clínica, certo? Eu tenho que ter uma quantidade, um número suficiente de animais testados. Eu tenho observado, não um mês, uma semana, um mês. Eu tenho observado vários meses. Por quê? Os efeitos de qualquer doença, qualquer remédio, vacina aguda, se faz mal. Segundo, se vai ter alguma consequência 2 ou 3 meses depois. Eu tenho que saber se ele vai ser oncológico, ou seja, ele vai ser neoplásico, vai causar um câncer. Depois eu tenho que saber se dando uma fêmea, aquela vacina, o efeito da vacina, vai ter algum efeito sobre o seu
seus fetos, seus embriões, certo? E se vai acelerar ou causar algum problema nos outros órgãos, pode aparecer 3, 4, 10 anos depois. Então, esse estudo pré-clínico é importante. Eu não posso aplicar no ser humano antes de ter estudos robustos pré-clínicos. Como diz a Marina, é uma pressa exagerada. Exagerado. Então, nós vamos detalhando tudo na vacina, então a gente vai continuar com as perguntas que o senhor vai poder falar sobre isso. Só para terminar essa fase, então aqui, tem uma que fala assim, teve uma negação, uma declaração assim, não, nós tentamos em um único primata. Um único primata. Agora, todos os outros, não, nós testamos em hamsters, em camundongos e até alguns primatas. Não está publicado. Não está publicado. Então, como que outros cientistas podem julgar a robustez desses efeitos sem ser publicado? Como podemos avaliar os efeitos crônicos ou tardios, são extremamente importantes em qualquer vacina, se depois de um mês de teste pré-clínico, se é que houve, já estavam aplicando a primeira vacina em seres humanos?